Vamos continuar, não é? Agora já podemos tomar um lanche, né? Tomamos um lanche, estamos melhores, caminhamos um pouco. A gente traz um pouco da história, porque a gente precisa saber onde estamos, de onde vimos, e para saber para onde vamos. Tá certo? Então, a área pública ela tem essa característica, não é? Que as pessoas se renovam muito. E muitas vezes, creio eu, né? Vou só fazer aqui uma leve pergunta. Quantos de vocês não sabiam dessa história toda que o tribunal percorreu? Levanta a mão, por favor. Essa história toda que começamos lá em 99. Tem muita gente, né? Então, isso é importante, porque essa é a nossa história, não é a história do tribunal. É a história dessa contabilidade pública no estado de Goiás. Né? Então, voltando aqui, 2012 para nós também foi um ano muito importante. Por quê? Porque quando fomos gerar o layout para capturar as contas do balanço geral de 2012, nós solicitamos um arquivo, né, foram um conjunto de 2 arquivos, novos. Era o plano de contas, ó, lá 2012, referente a 2012. Nós solicitamos o plano de contas e o balancete contábil na prestação de dezembro, na prestação de contas anual. Eu falei assim, mas o que foi isso? Eu disse, não. Se está todo mundo entregando prestação de contas anual, com certeza teremos o balancete contábil de dezembro. Isso é certeza. E nós vamos ver mais adiante que o tribunal montou os grupos técnicos, né, para dar todo esse auxílio, essa aproximação. E quando nós apresentamos isso no final de 2012, adivinha qual foi a reação que nós tivemos dos contadores e das empresas de sistemas? O que vocês acham? Vocês acham que estava tudo ok? Poderiam encaminhar. É um arquivo simples. Era só o rol das contas, não é? E depois dizer num balancete contábil qual era o saldo anterior, total de débitos, total de crédito daquele mês, que é o de dezembro, e o total final. Para quem fazia contabilidade, não tinha dificuldade alguma de gerar esses arquivos. Mas qual não foi a nossa surpresa agradável? Estamos em plena evolução para o PCASP. Qual era o ano do PCASP, gente? 2013. Se em dezembro de 2012, isso não foi em dezembro, foi antes um pouquinho, se antes um pouco do final do ano, a gente pede o balancete de dezembro, que era aquele balancete que precisaria fazer a conversão para o novo plano de contas. Os municípios não tinham saldo nas contas, como é que ia se dar essa transição? Loucura, não é? Pois bem. Aí eu acho que rezou-se muito, né? Porque depois dessa reunião nossa, saiu essa portaria 753 de 2012, que ela veio, só para vocês terem uma ideia, a gente estava de férias. E aí veio lá do tribunal e disse assim, ligaram para a gente, perguntaram, olha, qual vai ser o impacto do PCASP ter alterado de 2013 para 2014? Eu falei, bom, ainda bem que o caminho que nós seguimos não gerou grandes impactos. Então, nós não tivemos problemas para receber o exercício de 2013 ainda não utilizando o PCASP, né? Bem, mas o que é que nós também já havíamos pedido? Aí sim, para o exercício de 2013, porque nós sabíamos que era 2013,
nós pedimos o plano de contas utilizado pelo ente e a sua correspondência no PECASP. Para que nós pedimos isso? Para que todo mundo fosse se ambientando com o PECASP. Disse assim, olha, essa conta minha aqui, ela já no PECASP é essa aqui. E assim foi feito, né? Pedimos o balancete contábil, aí sim, ó, o plano de contas dele, mais o balancete contábil. Começou a chegar? O que vocês acham? Vocês acham que chegou ou não chegou? Prestação de contas não era obrigatório, tá? Podia mandar o arquivo vazio. Conseguiram mandar? Dificuldade tremenda, minha gente. Pouca gente estava conseguindo mandar o balancete contábil em 2013. E a gente, puxa vida, ainda bem que teve a portaria 753. Não é? Que ela dizia que era até o final de 2013. Aí passou para ser até o final de 2014. Bom, então qual foi a decisão do tribunal? Ainda em 2013, nós vamos falar do acordo daqui a pouco, mas para 2014, aí sim, a decisão do tribunal foi, olha, 2014 agora é sério, porque a gente estava acompanhando isso de uma forma muito próxima com a STN, para nós sabermos se de fato teríamos naquele exercício ou não a adoção do PECASP. E 2014, desde o começo, já foi se sinalizando que não haveria mais uma postergação, né? Aquilo ali iria ser 2014 mesmo. E aí veio a dúvida, final de 2000, até o final de 2014. Vocês já pensaram que loucura, até final de 2014? Ah, você fez a conversão quando? Ah, eu fiz em junho. Ah, e você? Não, eu fiz em abril. Você? Não, eu já comecei o ano. Aí você? Não, só fiz em dezembro, porque a portaria está dizendo que é até o final de 2014. O tribunal chegou e disse assim, ops, não. Só para vocês terem uma ideia, sistema de tribunal não é sistema simples de ficar mudando, não. Sistema de tribunal, de tribunais de contas, que já tinham sido preparados de uma forma muito, digamos assim, aprofundada para receber o PECASP em 2013, essa portaria lá, ó, a portaria 753, ela fez uma ressalva, salvo que o Tribunal de Contas tenha mantido 2013. Então, nós tivemos unidades da federação que já havia tido mudança no sistema de Tribunal de Contas, que ele não iria conseguir receber a prestação de contas sem ser no PECASP, mesmo com a portaria 753, 2013 foi PECASP, porque o sistema não dava conta. Então, quando nós chegamos aqui nessa situação de 2014, não dá também para receber contas em qualquer mês, não. Qual é o sistema que ia conseguir receber a bel prazer lá do ente, né, jurisdicionado? Não, a minha eu vou fazer em novembro. Não, meu amigo. Então, nós começamos em janeiro. Isso deu uma grande vantagem para todos nós. A hora de nós, de qualquer forma, todos os entes seriam obrigados, e estão obrigados, a prepararem suas demonstrações contábeis e vão encaminhar para esse tal de SICONFI, no ano que vem, somente em PECASP. Só naquela tal de DCA. Então, você já imaginou você trabalhar durante o exercício todinho de 2014 no plano de contas antigo, recebendo treinamento aqui do professor Marcos Roberto e não sabendo do que se trata? Porque se chegasse lá no município, me dá o razão dessa conta aí. Qual conta? Não, eu queria ver a tal da DDR. Não, meu amigo, mas aqui não tem esse negócio de classe 7 e 8, não. Aqui só vai até o 6. Já pensou se fosse assim? Hoje vocês vão chegar de volta lá e falar assim, me dá o plano de contas que vocês estão mandando para o tribunal, que nós estamos utilizando aqui. Tem classe 7 e 8? Tem. Está usando? Me dá o razão aí da conta da DDR aí. Ué, está tudo vazio. Ué, que negócio é esse? Olha com que propriedade vocês estão saindo daqui.
Teve o lançamento do PPA lá? É só olhar lá na classe 5 lá. Teve o lançamento da aprovação do PPA? Aprovação do orçamento? Teve ou não teve? Está executando direitinho? É só vocês tirarem as razões das contas lá. Chama o pessoal lá, o contador, né? O gestor chama o contador, o controlador interno chama o contador, ou até o contador chama o homem de sistema. E diz assim, eu quero saber a razão da conta de créditos disponíveis, né? De disponíveis créditos emprenhados a liquidar. Eu quero razão da conta, porque eu vi lá no curso. E agora eu entendi. Entendi como é que funciona a coisinha da portinha, fecha, abre a portinha. Eu quero ver cada uma dessas contas aqui, da fecha da porta, e aí abre a portinha lá. Vocês só vão conseguir isso em 2014, porque vocês já estão usando o PCASP em 2014. Nós estamos em setembro, meus amigos. Você já pensou se fosse até o final de 2014? Cada um aqui ia estar falando um idioma, né? Estava Torre de Babel, né? Não entendi nada do curso. Ah, por quê? Não, é porque eu estou naquele antigo, não sei não. E você? Eu falei assim, não, para mim foi ótimo. E agora, quando eu voltar para lá, eu já vou ver a tal da DDR, que eu estou super interessado em ver a tal da DDR. Né? E aquele acordo ali de cooperação técnica? Gente, esse aqui é mais um salto que o TCM está dando. Vanguarda. Quem de vocês gostaria de prestar contas somente uma vez? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo gosta de mandar para o CIOP, CIPREV. É? É isso mesmo? Vocês gostam de mandar para o Tribunal de Contas, para o SICOM, SICONF? Então, eu vou perguntar de novo. Quem de vocês gostaria de prestar contas somente uma vez? Dizer assim, ó, mandei minha prestação de contas de janeiro. Já atendi. Quem? É pouca gente, rapaz. Rapaz, por isso que o povo gosta de prestar um monte de conta mesmo. E a informação que chega para o povo lá é que os municípios, os representantes de vocês, chegam lá em todos os grupos técnicos lá e dizem assim, isso é um absurdo, ter que prestar conta para tanta gente e tal. Eu estou vendo que para vocês está tudo bem. Mas não seria melhor mandar só uma vez, não, hein? Bem, esse projeto SICONF de integração SICOM-SICONF, ele está vislumbrando isto. São 3 tribunais. 3 tribunais têm alguma similaridade com aquela sessão lá de sistema, em 2009? São os mesmos? Isso é o que nos uniu, hein? Está vendo como que dividir multiplica? Que olha só, nós dividimos o nosso sistema com eles. E eles agora estão multiplicando conosco, estão somando conosco todos os conhecimentos deles, para que a gente faça um sistema melhor e integre de forma melhor. Para quê? Para que provavelmente vocês não tenham que passar, quando chegar uma tal de matriz de saldos contábeis, numa tecnologia XBRL. Olha que bonito. Matriz de saldos contábeis em XBRL, na taxonomia XBRL. Olha que bonito. O que acontece? Nós estamos trabalhando para que os municípios goianos, quando for nesse momento da matriz, vocês possam encaminhar os dados para o Tribunal de Contas, preparar a matriz com essa tecnologia e integrar-se ao SICONF. O SICONF processar isso lá, disponibilizar as demonstrações e os demonstrativos, e o contador e o prefeito ir lá e assinar com certificação digital. Ele certifica lá, que a informação é dele, lá no SICONF. Mas os dados foram aqueles que eles passaram para
o Tribunal de Contas. É um projeto bacana? Bacana. Cada Tribunal de Contas que a gente vai conversar sobre isso, teve Tribunal de Contas, como eu disse, segunda-feira, segunda e terça, agora eu estava em Brasília, no GTCIS, lá, os tribunais já querendo colocar equipe, porque aqui nós colocamos equipe à disposição para fazer uma transferência de tecnologia, e a gente também produza trabalhos para o SICONF. Teve tribunais de contas que se dispuseram a colocar mão de obra à disposição do projeto, mesmo sem ainda ter assinado o acordo. E nós estamos pedindo, calma, 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 deixa funcionar um piloto agora, que nós devemos fazer no mês de outubro, aqui em Goiânia. Tem um consultor da STN, que é dos Estados Unidos, ele é um mestre nessa tecnologia XBRL, ele deve passar uma semana conosco aqui, no mês de outubro, para a gente desenvolver uma solução e um protótipo para ser apresentado para todos os tribunais do país. Porque nós não queremos para a gente, não. Não é assim, isso é só para Goiás estar na frente. Não, Goiás não quer estar na frente assim, não precisa disso, não. O que precisa é o dinheiro público ser aplicado de forma melhor, não é? Então, se os tribunais se juntam, olha um exemplo disso. Um demonstrativo feito por Goiás, ele já está feito, já estará feito para Minas e para Mato Grosso do Sul. E vice-versa. Então, se cada um desses tribunais fizer 5 relatórios, quantos relatórios Goiás vai ter? 15. Isso é ou não é otimizar o gasto público? Esse é o nosso papel também, nós somos governo. Então, quando fala tanto para vocês, municípios, de que precisa otimizar gasto público, nós temos que fazer a nossa parte também. Concordam? Que nós somos governo e também consumimos dinheiro de impostos e temos que dar valor a esse dinheiro, não é mesmo? Então é isso, esse aqui é o acordo. Em 2014 tivemos então o plano de contas com o prefixo. Prefixo é só para dizer assim, aquilo até onde foi o PECASP Federação, a sua conta tem que ter vindo com ela. Isso é regra lá daquele analisador, lá de 2007. Só que foi regra montada agora para 2014. Aí eu tive uma pergunta ainda há pouco. Como é que eu fico sabendo se o meu município adotou ou não o PECASP? Eu disse para ele, olha, se ele prestou contas, e nós já estamos com o mês de janeiro, com algo em torno a 97% das entregas, ele está no PECASP. Mas como é que eu sei se aquela história daquela conta da luz, quando empenha antes, e em liquidação, e não sei o quê, essas coisas todas que foram comentadas, nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco. Uma coisa é utilizar o PECASP. A outra é implantar procedimentos patrimoniais, procedimentos específicos, patrimoniais. Eu tenho que colocar o meu patrimônio doente, a valor presente. Então, eu tenho que reavaliar, tenho que começar a depreciar. Isso é procedimento contábil. Vai utilizar contas do PECASP. Mas você tem que já estar fazendo isso hoje, ter pela ciência contábil desde o começo. Agora, obrigado por uma portaria da STN, nós vamos ver que ainda não. Tá certo? Ali são vínculos com arquivos auxiliares e trabalho em conjunto com o jurisdicionado. O que isso quer dizer? Nós não estamos fazendo isso sozinhos, gente. São muitas e muitas reuniões com os jurisdicionados. São muitos GTs. Nós vamos agora, ainda há pouco, para os GTs, e vocês vão ver o tanto de material que já está disponibilizado lá. E vamos agora para um trabalho muito mais intenso com as empresas de sistemas. As empresas de sistemas, elas vão nos ajudar, e nós vamos ajudá-las, a fazer aqueles roteiros, a verificar se os roteiros estão corretos, e se, dando exemplo, arquivo auxiliar seria mais ou menos
o nosso arquivo de notas de empenho, ok? Aí ele empenhou 1 milhão. Chegou, 1 milhão de empenhos. Sim. E a conta contábil, aquela que a gente viu no curso, que teria que ter o registro de todo esse 1 milhão. Deu 1 milhão? Sim ou não? Tem que dar. Tem que dar. Então, o que nós estamos fazendo trabalho é vinculando esses arquivos. E, para nossa alegria, né, a nossa equipe está aí debruçada nisso, já foi verificado nesse balancete agora de uma das empresas, esse balancete contábil financeiro que a gente ainda transmite e demonstra, que as receitas orçamentárias dessa empresa, para esse município que foi colocado como piloto, as receitas e as despesas orçamentárias, ó, bateram. O lançamento contábil tem que ter aonde é o empenho, onde está a receita nos arquivos auxiliares. Para esse caso específico, que nós já validamos, deu certo. Isso para a gente é muito bom, saber que as empresas estão sabendo para onde estão indo. Vocês ouviram aqui o professor falando que está dando consultoria para a empresa também. É assim, está todo mundo no mesmo barco. Isso só vai dar certo se as empresas tiverem sistemas que estejam lançando nos lugares corretos, nas contas corretas. E o contador fica onde nessa história? O professor disse muito aqui. Se ele não souber o que aconteceu com esse sistema, vai aparecer para ele um relatório. E quem vai assinar será ele. Não será o desenvolvedor do sistema. Então, o papel do contador é acompanhar todo esse movimento, esse momento, para ele entender bem quando ele vê o demonstrativo. Fala assim, ó, me dá a lista dos empenhos aí de janeiro. X. Me dê aí o saldo da conta aí. Me dá o razão da conta de empenhos a liquidar aí. Igual a X, mesmo X. Opa, muito bem. Isso é importante. Quem é que vai validar isso, gente? Só a empresa de sistemas? Contador não vai querer entrar nessa seara, não? De verificar se essas informações auxiliares lá estão de acordo com o que está saindo no saldo do balancete contábil? Será que ele não é papel dele, digamos assim? É responsabilidade dele, gente. Porque não vai dar para ele dizer que o sistema calculou errado. Porque aí a gente vai chegar para ele e dizer assim, meu amigo, quanto que deu o total de empenhos? X. Ué, quanto que deu lá na conta que você sabe? Qual é a conta que é lançada, os empenhos são lançados? Deu diferente de X. E você mesmo assim concordou e assinou? E mandou a prestação de contas para o tribunal? Será que vocês, depois desse curso aqui, voltam para casa, controladores internos inclusive, com uma condição melhor de averiguar isso no seu município? Voltem para lá pedindo os dados pedindo os relatórios do sistema. Eles têm que bater. Porque, como disse o professor, é uma lógica, tem uma lógica por trás disso. É uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência exata. No sentido dos lançamentos, né? As interpretações de onde vai colocar e tal, outra coisa. Mas ela é exata. Então, dependendo da informação que você quer buscar, tem que ser igual mesmo. Como está agora em 2014 essa integração, né? Como eu comentei aqui, nós já mandamos equipe dos 3 tribunais, passaram lá no primeiro semestre 2 semanas em Brasília, os 3 tribunais reunidos, e aprendendo esse tal de XBRL. Tivemos agora no GTCIS, estamos agora com mais esse passo a ser dado no mês de outubro, que eu comentei. Os 3 tribunais devem vir a Goiânia e esse consultor deve passar conosco
uma semana aqui para fazer uma prova de conceito completa para ser apresentado para os demais tribunais. E aqui, sim, aqui o professor Marcos Roberto, a gente conversou, e ele pode ter passado assim, de leve, nesse tópico aí. Ele falou assim, olha, o que interessa é o PCASP Federação para consolidação. Lembram disso? Só que tem um detalhe. Para que seja possível sair desses saldos contábeis para os demonstrativos, e até algumas demonstrações contábeis, mas os demonstrativos fiscais principalmente, esse PCASP Federação, ele precisou ser desdobrado. E se tornou o PCASP que hoje está sendo chamado PCASP SICONF. Boa parte dos nossos municípios, porque nós apresentamos os 2 planos antes de ser implementado para 2014, boa parte desses municípios goianos já estão trabalhando com o PCASP SICONF. Volte para casa e verifique qual é o seu caso. Se você está na obrigatoriedade mínima que foi dada pelo analisador do TCM, que é o PCASP Federação, ou se já deu esse passo além, como eu disse, o tribunal apresentou isso antes, ele apresentou isso lá em 2013, a primeira versão disso aí é de março de 2013, esse PCASP chamado antes de PCASP estendido. Então, quem viu o PCASP? Aí é o contador, gente. Não é a empresa de sistemas. Se o contador olhasse, tivesse olhado o PCASP Federação e tivesse olhado o PCASP estendido, e a empresa chegasse para ele e dissesse assim, não, eu vou colocar o PCASP Federação. Ele disse, não, no meu município. Se já existe um PCASP padrão, que é mais estendido que esse, eu vou já para o padrão. Tanto é que nós tivemos empresas que tomaram essa decisão, mas foi decisão de empresa, não foi decisão do cliente. Se o contador tivesse entendido muito bem, lá em março de 2013, olha, março, ele teria dito para a empresa, ei, empresa, eu quero o meu município no PCASP SICONF. Não era SICONF na época, era o estendido. O nome dele era estendido. Ok? Então, voltem para lá e verifiquem. Por quê? Porque para 2015, do mesmo jeito que não foi possível transmitir as contas sem utilizar o PCASP Federação, porque o analisador do tribunal não aceitou essa remessa, deu erro. Se não tiver no PCASP SICONF, vai dar erro. Vou dar um exemplo. Desdobramento IPTU no SICONF, digamos que seja 01. E no que você está utilizando é 02. Você vai mandar no 01 para a gente? Porque o SICONF é 01. Aí você vai viver de quê? Do famoso para. Fala assim, não, a gente usa aqui IPTU, no nosso sistema é 02. Mas para o SICONF é 01. Então, quando eu for mandar a DCA para o SICONF, eu vou mandar no 01, que é o do sistema. Quando eu for mandar para o tribunal, para o TCM, eu vou mandar também no 01. Aí, e sistema, o que você vai fazer? Não, não se preocupe, cliente. Eu vou fazer um depara. Aí você vai falar assim, que bacana, né? Eu não estou no padrão nacional, vou viver desse tal de depara. Por quê? A pergunta para a empresa de sistemas é essa. Por quê? Ah, não, mas é porque eu já fiz tudo isso. Pior, o contador está achando melhor. E ele não tem que fazer nada. Só quem vai ter que fazer é a empresa de sistema.
que vai ter que fazer o depara. Para ele já está bom demais, ele não quer. Esse é um perigo, né? Quando o próprio contador disser assim, eu não quero. Não quer? Então, meu amigo, você saiu da padronização de bobeira, porque nós estamos dando a oportunidade, que é o primeiro ano ainda que vai ser utilizado, o mapeamento desses relatórios que vão ser construídos, nós vamos ver daqui a pouquinho, tudo vai ser utilizado, esse padrão PCASP-SICONF. Então, vamos entrar no padrão, né? Então, fica aí a dica também, para quando vocês voltarem para casa, falar assim, que sistema que eu estou usando? Que plano de contas é esse? É o PCASP Federação ou é o estendido? Entrem no sistema, lá no site da STN, e já baixe os dois, né? Para verificar. Bem, essa aqui é uma tabela, só para mostrar um pouquinho, que não foi fácil e nem está sendo fácil. Lá em cima estão as portarias da STN, ali na horizontal, e na vertical nós temos PCASP, DECASP, os procedimentos contábeis patrimoniais, PCPs, os PCS, que são os procedimentos contábeis específicos, e os procedimentos contábeis orçamentários. Ok? Olha como é que começou essa brincadeira aí, ó. Lá em 2009, disse assim, ó, 2011 União, 2012 Estados, 2013 municípios. Ó, mas para procedimentos contábeis patrimoniais, já será para todo mundo 2011. E os específicos também. Deu certo? Não. Em 2010, pegaram a União, juntaram com os estados, mantiveram. Ali embaixo os orçamentários, esse já estava sendo aplicado, porque realmente essa história de, desde 64, o foco ser no orçamento, os procedimentos contábeis orçamentários já vinham sendo aplicados. Então, em 2010, houve aquela mudança do PCASP, em 2011, naquela 828, disse assim, opa, vamos juntar todo mundo com o município? E o município na dele, né? Reclamando, ei, se vocês que são os grandes, estão aí, ano após ano, passando para frente, e nós ainda vamos pegar no primeiro ano de mandato? PCPs já mudou de 2012 a 2014, PCE já evoluiu para 2012. Na portaria 753, levou todo mundo para 2014 em termos de PCASP e DECASP, levou para 2014, aí sim, somente 2014, nada para trás não. O PCP e o PCE 2013. A portaria 634 de 2013 ratificou 2014. Olha lá, ó. A data da 753, lembra aquele negócio de mudar de 2013 para 2014? A portaria é de 21 de dezembro. A gente tinha feito um GT dia 20 de dezembro, dizendo, ó, pessoal, parece que vai ser o ano que vem mesmo. E foi publicada no diário, aquilo ali é a data dela, mas a publicação dela foi dia 26 de dezembro, para dizer que não ia ser no ano seguinte. O negócio é bacana, né? É com muita emoção, muita emoção. 2012, tivemos a 753 mudando aí para 2014, né? 2013, com a 634, já falou assim, opa, isso foi no final do ano passado, ó, novembro de 2013. Os PCPs, esse negócio de reavaliar tudo, começar a fazer depreciação, calma, pessoal, por quê? Porque todos nós estávamos defendendo, junto à STN, que a primeira coisa era colocar o plano de contas para funcionar, meu amigo. Vamos primeiro implantar a contabilidade, que depois nós vamos começar a pedir os procedimentos. Porque toda vez que fica a lei desse jeito, o que o Tribunal de Contas tem que fazer? Verificar se vocês estão fazendo. Tem que fiscalizar. E se não estiver fazendo? Aí decide se vai multar ou não, coisa parecida, né? E por último agora, 13 de maio de 2014, até os específicos ficou a definir. Então, para vocês verem que o momento atual é o quê? Foco no PCASP. Foco nas demonstrações contábeis. PCASP e DECASP. Esse é o foco. Então, voltem para casa para ver só isso. Praticamente mergulhar nisso. O PCASP lá está funcionando direitinho, está implantado, está lançando a débito no mesmo lugar, pega aqui o que o professor falou, lê o manual, que o manual está, tudo aquilo que ele falou está no manual,
vai ser muito mais palatável agora o manual, depois do ensinamento do professor, não é isso? E aí vocês vão, de fato, começar a participar do processo. Porque não adianta a gente estar fazendo tudo isso aqui e, no entanto, vocês não estarem aí atuantes no processo. Vão esperar uma diligência do tribunal, No início do ano que vem, vai falar assim, chegou a diligência, porque você não usou o PCASP aqui, está vendo aqui, a DDR e tal, não sei o quê. Por quê? Porque não já age de imediato, né? Beleza? Vamos para o outro. Quem conhece o portal dos grupos técnicos do TCM, levanta a mão. Que bom, muita gente. Por quê? Isso aqui está uma riqueza. É uma riqueza. Eu sei que não está dando para enxergar muito bem, principalmente lá do fundo, mas eu vou tentar ler aqui, né? Então, nós temos ali, na barra preta em cima, com letras brancas, temos lá, GT Sim. É o GT do quê? Os controladores internos. Depois temos GT Com, dos contadores, de contabilidade. E o GT Sys, da sistematização dessas informações. Ok? Temos reuniões conjuntas, porque quando essas reuniões acontecem com mais de um grupo, elas são chamadas conjuntas. Tem a legislação, que é a IN, que providenciou a criação desses grupos técnicos. Temos depois calendário, vivenciamos agora o último calendário, foi do primeiro semestre, e vamos, em breve, liberar o calendário do segundo semestre. Temos ali as inscrições, quem quiser ver todas as inscrições. Nós não vamos navegar aqui não, tá? Mas vocês voltem lá, naveguem e verifiquem. Ali dá para ver quem fez inscrição, e depois, na ata, dá para ver quem veio. Quem veio só na parte da tarde, quem veio só na parte da manhã. Então, aqui existe todo um controle de comparecimento às reuniões dos GTs. Tá certo? Aquele Fale Conosco abre para a gente o TCM Responde. TCM Responde, ele está ainda restrito às prestações de contas e ao portal dos grupos técnicos. Aí, muitas vezes, a pessoa, pelo nome, o nome do produto, da aplicação, que é TCM Responde, acha que ele está lá para responder tudo. E manda uma pergunta qualquer para lá. E aquela pergunta é de área fim. Então, nós encaminhamos para a área fim. Ok? Então, não se sintam, assim, desprestigiados se a resposta for, olha, procurem a área fim. Até porque, muitas vezes, vai se tratar de uma consulta formal daquela que temos contemplado no regimento interno do tribunal. Tá certo? Eu vou navegar aqui um pouquinho. Então, aqui tem o calendário das reuniões, 2013, 2014. O calendário que nós terminamos de vivenciar do primeiro semestre de 2014. Aqui uma página do GTCom, que vocês veem ali, depois tem pautas, material dos eventos e as atas. Aqui você já entrou no material de eventos, e aqui é interessantíssimo, também nós não vamos navegar. Mas olha que bacana, todas as nossas palestras, elas ficam armazenadas ali, em slides. Isso aqui está muito pequeno. Mas aqui, é slides e aqui é vídeo. O que quer dizer isso? Eu não fui ao encontro do GT. Eu posso ver este GT? Primeiro, você pode ver ao vivo. Ele é transmitido ao vivo no canal TCM no YouTube. E depois ele fica disponibilizado no mesmo dia, quando muito no dia seguinte. Ele fica integralmente disponibilizado. Então, todos esses GTs têm vídeo lá à disposição de vocês. Aí tem lá, a reunião foi de 3 horas, tem 3 horas de vídeo. E tem todos os slides que foram passados na reunião.
Então, muita coisa do que eu estou falando aqui, já foi tudo passado aí. É uma riqueza. Quem não conhece o portal do GTs, não sabe o que está perdendo. Agora, também não adianta somente conhecer que existe, né? Saber que existe, o professor falou ontem, né? Olha, eu gosto muito de livro. E aí ele fez o comentário, e eu acabo de ler. Mas por que ele fez esse comentário? Se ele estivesse na Inglaterra, o povo não ia entender a brincadeira. A piadinha na Inglaterra, o povo ia ficar, não entendi. Por quê? Porque o brasileiro gosta de começar a ler um livro. Difícil para o brasileiro é o quê? Terminar de ler o livro. Isso aí é a dificuldade. Então, aqui, também é bacana experimentar. Vou lá e acesso, clico, para ver se esse tal de YouTube está funcionando mesmo. Aí, o que acontece? 10 minutos, quando muito. Não posso perder tempo com isso, não. Olha o tanto de trabalho que eu tenho para fazer. Besteira, bobagem. Peguem alguma parte do dia. Isso é importante, isso é estudo. Vocês saíram aqui, passaram 3 dias aqui, ó. Peguem uma parte do dia, a vantagem de ensino à distância, qual que é? É que a gente vê na hora que dá, não é isso? Então, e vê o tanto também que dá. São 3 horas, ok. Eu vou ver meia hora por dia. E vou ver o GT todo. Vou pegar os slides, e é tão bacana, ó, que aqui vocês estão vendo que aqui tem os slides, e aqui está o vídeo. Quando vocês clicam no vídeo, ele já cai na apresentação deste conteúdo desse slide. Ele já pontua, ele já avança, para você não ver a parte anterior. Então, aqui tem aqui, ó, PCASP, Plano de Contas Aplicados ao Setor Público, 2014-2015. Slides, aparece. Vídeo, já cai direto na apresentação lá. Eu quero ver esse conteúdo aqui, ó. Eu ia fazer um encontro hoje, somente com o conteúdo que está no portal do TCM. Foi a primeira ideia. Foi dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Vou mostrar o tanto que está rico o nosso portal. E se bem utilizado, o tanto que vocês já teriam de conhecimento. Até para virem aqui, para assistirem a um treinamento desse de plano de contas. Porque tem muita coisa aí que foi explicada pelos nossos técnicos. Já está aí à disposição. Bem, agora nós vamos avançando um pouquinho. Já falamos muito de histórico, agora nós voltamos quase que como continuidade do curso de ontem. Certo? O que nós não vimos ontem foi o quê? Foram as demonstrações contábeis e os demonstrativos fiscais. Como eu comentei no começo, os cursos que nós fizemos de MCASP, que vai até as demonstrações, porque as demonstrações contábeis, elas estão no MCASP. Eles foram de 40 horas. Eu fiz esse comentário com vocês. Como é que seria possível, em 16 horas, chegarmos às demonstrações contábeis? Não seria possível. E que bom que o professor Marcos Roberto não tentou fazer isso. Porque senão a gente não teria aprendido tanto o que nós aprendemos por ele ter usado o tempo para explicar realmente como funciona o PCASP. Agora, para as demonstrações, é muito mais fácil. Certo? Eu sei que não tem jeito, né? A gente tenta colocar o slide, e muitas vezes a gente fica pensando o seguinte, olha, com o slide, depois esse material vai estar todo disponível, certo? Então, vocês vão conseguir ver, vão conseguir baixar esses documentos, vão ver no tamanho necessário. Mas vamos baixar só um pouquinho aqui, Eliezer. Eu tenho que pegar do lado aqui. Olha só. Aqui eu estou com um anexo do relatório resumido de execução orçamentária, receita corrente líquida.
Nós temos aqui nas receitas, que ainda permanecem lá como receitas correntes, nós temos receita tributária, e ela tem uma natureza da receita. E depois aqui, Eliezer, vamos aqui agora nas colunas, nós temos aqui o quê? Ó, os 12 meses, mas nós temos aqui contas do PECASP. Tá bacana já para ver o demonstrativo, depois de entender 5, 6? Saber que 6 é o quê? O que é 6? O que é 6, gente? Execução do planejamento, não é? E orçamento, não foi isso que nós vimos? Então tá lá, ó. Começou com 6, receita realizada, menos as renúncias de receita, menos outras deduções da receita realizada. De quê? Volta aqui um pouquinho. Do IPTU, que tem a natureza da receita 11.1202. Aí, minha gente, agora eu queria comentar com vocês o seguinte. Quando começou-se a ciência contábil, que só tinha plano de contas e não era feito por sistemas, eu lembro, só para vocês terem uma ideia, tem uma máquina que você digitava o lançamento. E ela perfurava o cartão. E você ia colocando o cartão, um atrás do outro, pegava tudo aquilo para rodar num mainframe, num computador de grande porte, que aqui em Goiás, quem tinha era a Celg, a Saniago. Você locava a hora da Celg para ir lá fazer sua contabilidade. Você tinha digitado todos os lançamentos contábeis na empresa, tinha feito a perfuração dos cartões, levava lá, ele processava todos os cartões, leitora de cartões, e depois te dava o quê? Te dava o balancete contábil, te dava o diário, te dava o razão. Certo? Nessa época, você tinha a conta fornecedores. Vamos falar de conta de cliente, que é sempre bom a gente ter a receber, né? Senão dever não é muito bom, não. Vamos lá, dos clientes. Aí o que acontecia? Você tinha que ter o nome de todos os clientes. Ou então, de todos os fornecedores, para você saber de quem você tinha a receber ou de quem você tinha a pagar. Como era o único mecanismo de você controlar isso? Na própria conta contábil. Então, os planos de contas eram imensos, porque não tinha somente a conta fornecedores. A hora que abria a conta fornecedores, se a empresa tinha 1000 fornecedores, ela tinha uma conta para cada fornecedor. Aí começou a história dos sistemas integrados. Então, ele tinha lá o contas a pagar, que tinha tudo que ele tinha que pagar para os fornecedores. Então, o controle analítico da conta de fornecedores estava no módulo de contas a pagar. E lá na conta do plano de contas, na contabilidade, então ficou somente uma conta. Você já imaginou IPTU colocar no plano de contas de IPTU todos os contribuintes de IPTU de Goiânia? Que tamanho de plano de contas que seria, hein? Mas eles têm o quê? Um sistema de arrecadação, integrado com a contabilidade. Então, quando um de nós, goianienses, vamos lá e pagamos IPTU, o lançamento só acontece numa conta contábil. Ok? Mas o controle, se fui eu que paguei, ou você, ficou aonde? Num outro módulo do sistema. Isso aí é que, com o advento dos sistemas integrados, é que propiciou o plano de contas ser menor. Bem, tem gente que pegou a natureza da receita, aumenta aqui, por favor, Elisa. Aqui, ó. Pegou essa natureza da receita e juntou com essa conta aqui do plano de contas. Disse assim, ó, toda vez que eu tiver receita realizada no IPTU, vai lá, meu amigo
e acredita nessa conta com esse código mais esse código. E o plano de contas vai ficando imenso. Só que os sistemas integrados, o que a gente chama de contas contábeis e contas correntes, já tem um certo tempo. Então, eu acho que a maioria dos sistemas que os senhores aqui utilizam, ele não vai ter isso aqui na conta contábil. Ok? Vai ter numa outra informação. Onde é que vocês mandam para a gente essa informação aqui? É no plano de contas, no lançamento contábil, puro e simples, ou vocês mandam para a gente num arquivo de receitas? O que vocês acham? Aparece no balancete de vocês, que vocês veem lá, na hora de remeter para o tribunal, enviar, o tribunal lá, aquele analisador web, ele vai lá e apresenta um balancete no final. E tem lá, receitas tributárias, tantos reais. A gente pegou isso de um arquivo que vocês mandam, que é um arquivo de receitas. E lá tem as rubricas. Tem essa natureza da receita. O que eu comentei ainda há pouco, é que no lançamento contábil, a gente pede o arquivo que tem essa informação auxiliar. Então, a pergunta é, como é que vocês vão saber se o valor do IPTU que foi lançado lá na contabilidade está correto? Como vocês vão saber? Essa resposta é para vocês. Que vocês estão mandando isso para o tribunal. Lembra da história do se entrega? Cada dia vão se entregando mais. Mas não é para o mal, não. É para o bem. Isso não é para o mal. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que há o objetivo de mostrar esse demonstrativo é que existe um mapeamento por trás de cada relatório. Seja uma demonstração contábil, seja um demonstrativo fiscal. E esse mapeamento já leva em conta o quê? A conta do PCASP. Então, tem que estar funcionando lá, meu amigo. Como é que você vai fazer? Como é que saiu o demonstrativo do réu do primeiro bimestre desse ano? Do segundo bimestre? Saiu da contabilidade? Vinculado com o arquivo de receitas? Ou saiu só do arquivo de receitas, como sempre foi? Eu já posso responder para vocês. Saiu como sempre foi. Vocês não estão deixando de entregar os demonstrativos da LRF porque entrou PCASP, não. Mas ele não foi mapeado como está aqui. Ó. Ele não foi mapeado usando uma conta contábil e a natureza da receita. Ele só saiu daqui, ó. Ah, é receita tributária? 11 meses para trás? Opa, põe o valor aqui. Ah, mas você não pegou essa informação daqui? Não. Ainda não. E é esse trabalho que eu também comentei lá, que nós estamos fazendo trabalho em conjunto com as empresas e com os contadores desses municípios piloto. Porque também nós sabemos que uma empresa que tem 30, 40 clientes, 40 municípios, né? Quando consertar para um, provavelmente vai ter consertado para todos. Ok? Então, esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo esse ano. E vamos continuar fazendo o ano que vem. Porque o projeto 2014-2015 é encerrar 2015 tendo todas as demonstrações contábeis e todos os demonstrativos fiscais saindo dessa matriz. Isso é que chama-se matriz de saldos contábeis. É ter uma informação que vem de uma conta contábil e uma informação extracontábil. Quando a gente falar de matriz de saldos contábeis, quando falar para vocês agora, tem que tá se falando aí de mandar a matriz de saldos contábeis do SICONF. Você falou, que danada é isso? Opa, eu sei.
É um tal de pegar aquele demonstrativo, e é uma matriz, ó, linhas, colunas, e eu sei que uma parte dele vai vir da contabilidade e uma parte dele vai vir de uma informação auxiliar. Certinho? Vamos passar para o próximo demonstrativo? Mas eu queria saber de vocês o seguinte, deu para entender? Ou não? Não? Deu para entender que o demonstrativo que vem sendo prestado até hoje, ele não levava em conta a conta contábil? Deu para entender isso? Deu para entender que o demonstrativo que... Levanta as mãos, contadores, de novo, por favor. Contadores. Bora, não tenham medo não de ser contador, não. Que negócio é esse? Aqui não é nem a Polícia Federal. Senhores, vocês estão assinando demonstrativos que não estão naquela configuração ali. O que vocês vão fazer? Essa é a pergunta. O quê? Esperar o sistema? Se ele fizer errado, a culpa é do sistema? Vocês ouviram tanto isso nesses 2 dias anteriores? O professor falou tanto da, digamos, responsabilidade dos contadores. Os contadores têm que garantir isso. E ele vai confiar exclusivamente no sistema? E tem como ele averiguar? A pergunta é essa. Sim, mas tudo bem, estou entendendo. Mas tem como eu ver? Lógico que tem. Tem tal de pesquisa de empenho lá, não? Não tem um relatório de empenhos emitidos? Não tem filtros lá, não, para perguntar lá na Receita, me dá só o IPTU? Ah, me deu só o IPTU, beleza, deu quanto? Deu tanto. Soma todas, deu certo lá na Receita realizada? Lá no lançamento da Receita? É mais que isso, me deu razão da conta. Me deu razão dessa conta aqui, Receita realizada. Vai lá no lançamento que entrou o IPTU. Teve um lançamento aqui referente àquele IPTU e o valor foi igual? Ué, então, ó, beleza. Agora, se eu não vejo o razão de uma conta, eu não pergunto isso aqui não, porque fica chato. Porque eu sei que muita gente não olha a razão de conta. Fica chato. Como é que um contador vai viver sem razão da conta? É lá que ele verifica o lançamento. Ah, mas é mudança de cultura. Nós nunca tivemos essa história, não. Quando a gente prestava conta disso aqui, ó, saía só desse arquivo REC que vai para vocês mesmos. Vocês nunca pediram lançamento contábil, não. Vocês estão pedindo pela primeira vez. Sim, senhora. Então, a pergunta que a gente volta é a seguinte: dá para fazer alguma coisa ao chegar lá de volta? Controladores internos, por favor, levantem a mão. Vocês entenderam isso? Vocês conseguiram entender que quando vocês forem ler um demonstrativo da receita corrente líquida, essa informação aqui tem que vir conjugada com a que ocorreu no lançamento contábil, que vocês vão ter que pedir o razão desta conta e identificar a entrada da receita do IPTU? Será que isso deu para entender? Isso não é uma coisa só para contadores. Isso aí é só entender o que está por trás dessa questão. Se a informação completa não está no plano de contas, se eu não tenho no plano de contas ele já dividido pela natureza da receita, eu tenho que verificar no lançamento, aí eu tenho que pedir o razão desta conta, para identificar o lançamento dessas receitas aqui. Se vocês entenderam isso, eu já estou super satisfeito. Porque vocês receberam toda uma preparação
nesses 2 dias anteriores, para entenderem isso. A ideia é essa. A ideia de ter passado lá, do professor Marcos Roberto ter feito lançamentos contábeis na receita realizada, ele fez aqui conosco, não fez? E não abriu portinha, fechou a portinha? Achei um barato aquele troço. Abre a portinha, fecha a portinha e vai. Todo mundo entendeu débito e crédito. Né? Na linguagem dele, ele foi formidável. E aí? Dá para voltar para lá para fazer alguma coisa? Ou vamos sempre vamos ficar esperando o sistema? Essa é a pergunta para vocês. Eu vou passar só mais uma demonstração, porque esse aqui faz parte daquele tal de demonstrativos da LRF. Eu vou passar o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil. Vamos lá, Eliezer? Esse é o novo balanço patrimonial. Pode permanecer naquele. Esse aqui pode aumentar um pouquinho, que eu acho que vai ficar ruim lá atrás. Esse é o novo balanço patrimonial, né, DECASP. Pode voltar aqui para a parte do ativo, pode baixar aqui. Esse aqui é o balanço patrimonial. A pergunta é, o que vai vir aqui e o que vai vir aqui? Do lado do passivo, o que vai vir no exercício anterior e no exercício atual do passivo. Vamos para o próximo slide? Pode aumentar, por favor, Eliezer. Naquela conta lá, caixa e equivalentes de caixa, ele está dizendo aqui, ó. Vamos pegar aqui, à direita. Ó, é só pegar essa conta contábil menos essa conta contábil. Apareceu o famoso quinto elemento? Cadê o quinto elemento? Apareceu um tal de quinto elemento aí, gente? Apareceu, né? Olha que bacana. Então, agora vocês olham para isso e já não veem mais o ET, não é? Ou vão ficar vendo o ET eternamente? Olha lá, ó. Olha o quinto elemento. Do caixa lá, aqui, ó. Por que ele retira o 2, gente? Ele disse até que não tinha. E disse que estava errado, não é? Ele disse que não tem transferência de caixa usando o 2. O plano de contas colocou. Precisa? Vocês acham que precisa? Ele disse que não. E ele afirmou categoricamente. Por quê? Porque ele disse, não tem como o dinheiro estar num lugar e estar em outro. Quando eu saio do dinheiro lá da prefeitura e mando para a Câmara, não tem como. Então, na hora que consolidar, de fato. Mas ele citou o equivalente de caixa, lembra? Lembra que ele falou dos equivalentes de caixa? Então, faz sentido ter o 2 aqui? Faz, não faz? Porque aqui é caixa e equivalentes de caixa. Ok? Bem, está vendo que nesse caso aqui, não tem nada que está fora da contabilidade? É só o saldo da conta contábil. Vamos mais para frente, Elisa? Ah, sim, só para vocês terem uma ideia aqui, mais uma, por favor. Não, pode ir mais para frente. Não, próximo slide. Aqui ele vai falar um pouquinho do artigo não circulante, vai dar também as contas. Está vendo que está tudo mapeado? Já está tudo mapeado. Mais para frente. Pode ir mais para frente. Aqui sim, aqui sim. Aumenta aqui, por favor, aqui, ó. Ativo financeiro, ativo permanente, saldo patrimonial, passivo financeiro, passivo permanente. Lembra da história? Para que serve isso aí que ele disse? Para que serviu só esse tal de FP? Lembra? Do Fzinho, Pzinho. Só para dar esse cara aí, ó. Certo? Então, vocês estão vendo ele já na demonstração contábil. Para frente. Aí ele vai explicar, eu coloquei no slide já o que ele vai explicando disso, mais uma. Aqui ele dá uma parte do balanço patrimonial, é toda a destinação de recursos, superávit ou déficit.
por cada fonte de recurso. As fontes que estão aqui não são as mesmas fontes que o tribunal trabalha. E nós vamos estar trabalhando aí agora fortemente na federação para quê? Se nós formos capazes de construir um plano de contas padronizado, será que nós não damos conta de construir uma tabela de destinação, fontes de recursos padronizada para o país? Então, agora o grande desafio é fazer dessas fontes elas serem padronizadas. Volta lá, só à direita aqui, por favor. Então, o recurso ordinário está lá, ele vai lá e faz. Ó, me dá a conta contábil, ó a conta 8, lembra? Da DDR lá. A conta 8, filtrado pelo quê? Pela fonte do código tal. Está mapeado. Está pelo menos dito como é que funciona. Vamos mais para frente? Aqui eu coloquei uma DVP e vamos mais para frente. Vamos lá. Pode avançar agora. Pode avançar mais. Pode avançar. Espera aí, só. Ops, essa é a cereja do bolo. Olha aqui. Aqui, nós temos um plano de conta já estendido. Espera aí só um pouquinho que eu vou precisar daquele tamanho lá. Só para mostrar uma coisa aqui. Aqui, nessa coluna, creiam em mim, né? Que acreditem em mim aqui, está escrito PECASP Federação. Aí aqui está dizendo sim, 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 opa, não. O que quer dizer isso? Que o nível de consolidação foi até aqui. Daqui para frente, precisou-se para, por exemplo, eu quero organizar as contas do RPPS. Para ser um plano de contas único, eu preciso ter o plano de contas do RPPS aqui dentro, padronizado, porque eu tenho que fazer a consolidação de tudo. Certo? E aí ele foi lá e abriu. Pode baixar aqui um pouquinho. Essa conta aqui, conta única, conta do RPPS, pode ir para a direita. Pode ir para a direita. Não, vamos lá em cima. Aqui está bom. Aqui. Mais para a direita. Aí aqui é aquela história do atributo financeiro, se é devedor ou credora. E aqui, ó, muito importante, ele chama disso aqui de atributos. De atributos não, vai lá em cima, por favor. É atributo obrigatório, é isso mesmo, da conta corrente. Vamos descer? Aqui, por favor. Aí ele diz assim, ó, lá no banco, então eu tenho que saber qual banco, qual agência, qual conta bancária e qual o controle de fontes. Ok? Então, isso aí está tudo no MCASP, tá? Ou nas IPCs, nas instruções de procedimentos contábeis, tá bom? Então, isso aí tem uma riqueza imensa. Não peguei material fora do nosso portal, hein? Isso aqui está tudo no nosso portal. Só que lá na STN ainda tem mais. Mas eu quis trazer aqui para vocês verem a riqueza de conteúdo que já está lá no portal do GTs. Ok? É só ir lá mexer para aprender. E agora vamos para a cereja do bolo, né? Vamos lá. Bem, gente, qual é o mês que ainda está por vencer a entrega? Qual? Julho, mês 7. Olha aqui, isso aqui eu busquei lá do nosso sistema, tá bem? Que é aquele que nós vamos liberar em breve no portal dos jurisdicionados para todos, os que têm acesso ao portal, lógico. E depois vai para o portal do cidadão, aquilo que eu havia comentado, que nós estamos repaginando o portal do cidadão. Bem, aqui eu só coloquei o mês 7, isso aqui é um poder executivo, é uma prefeitura, que já entregou o mês 7, e aqui sim, ele já está usando a estrutura toda do PECASP, você veja que daqui para frente, ó, ele usou do jeito que ele queria, ó. Mas até aqui, ó, caixa equivalente de caixa, ele teve que respeitar, certo? Daqui para frente ele foi abrindo. O que é que ele tem mais para frente, lá para a direita? Deixa o cabeçalho lá, por favor, beleza. Ali, ó, aí assim tá bom, só para mostrar. O que é que nós temos aqui? Temos, então, a conta contábil, você vê que é muito mais do que
os 9 dígitos do PECASP. Isso também foi uma decisão do TCM, de não, tem muitos tribunais que têm o próprio plano de contas. Então, você tem que mandar os débitos e créditos no plano de contas do tribunal. O TCM tomou a decisão de quê? De deixar livre o plano de contas, só obrigando a questão dos prefixos. Certo? E depois ele coloca a descrição aqui da conta, se a natureza da conta, qual que é, o nível dela, o atributo, aquela questão que só vai ter nas contas 1 e 2, não é? Se é passivo ou se é financeiro ou permanente, para apurar-se o superávit financeiro, saldo inicial do mês, natureza deste saldo, total de débitos, total de créditos, saldo final do mês e a natureza desse saldo. Isso, em breve, eu acredito aí que mais, no máximo, uns 10 dias, estará disponibilizado no portal do jurisdicionado. Tá bem? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês, né, por esses dias. Espero ter contribuído com algo do que o tribunal está fazendo e conclamar vocês também para participarem desta jornada. A jornada é longa, fomos resgatar lá o início lá de 1999, não é? Mas agora nós estamos chegando no ponto bom. Porque já pensou, quando agora nós começarmos a falar de procedimentos patrimoniais, agora sim, né? Vamos ver o levantamento todo, a reavaliação de todo o patrimônio, fazer todos esses lançamentos contábeis, começar a depreciar e começar a ver que um balanço patrimonial de um ente público, ele é levado a sério tão quanto uma da área comercial. Tá bem? Muito obrigado. O desafio é grande? É gigante? Muito, né? Mas, assim, a preparação é importante para o nosso desafio daqui para frente, né? Então, a gente tem a agradecer a presença de vocês. Nós vamos publicar no site, eu até tentei colocar ali, os meninos estão tentando, 2 cursos que estão disponíveis gratuitamente, um sobre o plano de contas, sobre contabilidade, disponível pelo Tribunal de Contas do Ceará, Educação à Distância, livre para a sociedade. Nós vamos publicar lá no nosso site o endereço, vocês podem se cadastrar e fazer esse complemento, caso necessitem. E o outro é voltado para os conselhos, tá? Então, sobre a gestão dos conselhos locais, e que é também uma oferta do Tribunal de Contas da União, pelo Instituto César Delo Corrêa. Também educação à distância, livre para a sociedade. Então, vocês podem entrar lá. E aí, nós vamos sempre passar para vocês essas ofertas. A Escola de Contas, ela faz parte de uma rede de educação corporativa do Tribunal de Contas da União. Então, nós sempre temos ofertas compartilhadas no Brasil todo. E a gente vai passar por e-mail para vocês se cadastrarem e fazerem esses cursos livre, tá?